Se você se separou, ou foi abandonada, ou abandonou, e o seu primeiro casamento ainda existe, quando eu falo ainda existe, é porque seu marido, sua esposa ainda está vivo, ou seja, os problemas que você teve ali, você ainda não resolveu. Deste modo, eu posso assegurar para você com todas as letras, o segundo casamento não vai dar certo. Se o cônjuge está vivo, certamente, você só vai consertar essas coisas estando com ele, estando com ela. Um segundo casamento significa que isso não foi resolvido. Afinal de contas, existe uma maldição para quem se casa uma segunda vez. E eu vou dizer para você abertamente, existe uma maldição. Ou seja, um segundo casamento, por todas as perspectivas que se gera, ele vai dar errado. Simples assim. Eu poderia sustentar isso com vários textos bíblicos. Existem ordens bíblicas expressas dizendo que após a separação de um primeiro casamento, não se deve casar uma segunda vez. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz isso. Eu poderia citar, por exemplo, outros textos bíblicos com ordens expressas de que não se deve casar novamente, e quem se casa novamente está cometendo um pecado chamado adultério. Você pode ver isso em Romanos 7, no verso 3. Você pode ver isso em outros textos bíblicos. Em Mateus 19, Jesus fala a respeito disso. Mas no que diz respeito à maldição, existe Provérbios, capítulo 5, que fala o que acontece com aquele que comete o adultério de se casar novamente, a maneira com que ele vai enriquecer casa alheia, como ele vai atrofiar na sua saúde, como ele vai passar por crises existenciais, como ele vai perder o prestígio, o respeito das pessoas, o olhar carinhoso de seus filhos, a sua moral, vai fazer inimizade com Deus, como ele vai gemer no dia da sua morte. Tudo isso. Mas existe um texto que deixa isso muito mais evidente, que eu quero ler com você. Quando nós vamos para o livro do profeta Malaquias, ele fala algo muito sério em relação a isso. Em Malaquias, no capítulo 2, ele diz bem assim, acerca dessa possível maldição em um segundo casamento. Ele fala assim: ainda façam isso. Cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. Então você pergunta por que Deus não atenta para as orações, para as lágrimas, para as ofertas que é dado a ele? No verso 14, Deus diz assim: porque o Senhor foi testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal com ela, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. E aí aqui Deus vai falando que ele fez vocês dois uma só carne, para viverem junto até a morte. E no verso 16 ele diz que detesta o divórcio, ou, como dizem outras passagens, o repúdio, a separação. Deus detesta isso. De modo que aquele que se separa, aquele que abandona o matrimônio, as orações dessa pessoa, Deus despreza. Em outro texto é dito que o marido, aquele que despreza a sua aliança, que mancha o seu matrimônio, as suas orações são abomináveis ao Senhor. Então agora nós estamos falando de uma pessoa, independente da circunstância, ela se dispôs a se casar uma segunda vez. E Deus diz que nem a oração dessa pessoa ela escuta. Paulo ele cita que aquele que está nessa situação de um adultério, porque está adulterando a sua primeira aliança, estando com uma segunda pessoa, que essa pessoa se torna inimiga de Deus. Então nós estamos falando de uma condição onde Deus despreza as orações, que Deus considera abominável uma pessoa que está num segundo casamento, que está vivendo um adultério, orar a ele. Aqui está dizendo que Deus
se transforma em inimigo dessa pessoa. E aí você pega todas as referências de Provérbios 5, do que acontece com quem vive um adultério, e aí você pode ter a plena certeza e convicção. Por mais que você busque justificativas para um segundo casamento, por mais que você acredite que agora essa pessoa que apareceu, sabe, é uma pessoa boa, é uma pessoa isso, aquilo, que vocês dão super bem, por mais que tenha tudo para dar certo, ainda assim Deus vai intervir. E isso não vai dar certo.